que eu vou começar agora, tá? Bom, e é isso, me apresentando então. Você já me conhece, mas eu sou a Carol Paz de Barros, venho nessa, formação clássica também, né, mas junto com a dança contemporânea. Eh, e aí eu acho que essa parte da minha história que eu vou contar agora tem a ver com o tema e o motivo de por eu querer trazer essa questão aqui para o debate, que é o seguinte, que eu estava desenvolvendo uma relação com a dança, que em um certo momento eu falei: "Meu, não dá mais, assim, tá impossível de continuar do jeito que tá". Tipo, essa sensação de fazer algo, cumprir meta para chegar a algum lugar, sabe, essa paranoia de passar em audição, e eu estava nesse ritmo, assim, muito acelerado, e eu acho que tem também uma questão material no Brasil, em que as oportunidades são mais escassas, enfim, é uma estrutura desse mercado de trabalho que também que é difícil, então eu estava ficando bem estava desgastando minha relação com a dança, né. E isso vem desde antes da pandemia, assim, que eu tenho tentado, por esse motivo, construir uma relação mais saudável, e que esse processo veio junto com também psicoterapia, né, então tornar a dança um espaço que eu consiga me cuidar, que eu consiga através da qual eu consiga me conhecer também. Eh, e aí esse processo todo é longo, né, claro, coisa de, sei lá, já vinha 2 anos, eh, pensando nessas coisas e tentando desacelerar, eh, o ritmo que eu estava. E aí esse processo teve um baque muito grande quando eu perdi meu pai, foi em 2019. E aí o refúgio que eu queria encontrar na dança, eu não encontrava, assim, porque ainda estava tudo muito sensível, sabe, muito, a dança já não era mais aquele lugar em que eu conseguia fugir e esquecer meus problemas. E aí esse também foi um motivo para eu falar: "Não, a dança eu não quero que a dança tenha essa função, esse lugar na minha vida, eu quero que ela seja saudável". Então, quase que intuitivamente, quase como uma questão de sobrevivência mesmo, eu comecei uma pesquisa corporal na dança, um canal de expressão e de autocuidado. Foi aí que eu comecei a usar essa palavra mais, autocuidado, cuidado de si. E aí nesse período, as minhas estratégias eram procurar espaços que enfatizassem também esse aspecto, e menos o aspecto do alto rendimento. Comecei a criar mais ou estar em coletivos de dança contemporânea que eram um pouco mais horizontais, né, que não tinha tanta essa questão de lutar por papéis ou por coreografias. E e aí eu fui levando essa pesquisa, assim, mais como uma pesquisa pessoal mesmo. Enquanto tudo isso acontecia, eu também estava pensando em como juntar ciências sociais com a dança, o que a dança poderia contribuir para as ciências sociais, as ciências humanas em geral, né, como uma área de conhecimento, independente, autônoma, que eu acho que a dança é uma área de conhecimento. Eh, e aí quando chegou a pandemia, em 2020, eu já tinha dado alguns passos, entendeu, para criar essa relação, entre a dança e o cuidado de si e o autoconhecimento. Mas lógico que, né, a crise do corona impôs ainda mais desafios, né. Lidar com estar em casa, lidar com não ver pessoas, não ter o espaço adequado, é uma aí eu tô falando em geral, né, para todo mundo, é uma queda na renda,
enfim, todas essas mudanças que vocês sabem, não faz sentido ficar elencando todas. No âmbito geral, todo mundo sofreu com essa ameaça do contágio, né, algumas pessoas perderam familiares. E aí eu comecei a pensar: "Tá, e o que que a dança qual que é o lugar da dança nesse caminho?". Eh, e um dos meus, uma das pistas que eu tenho é justamente que a dança ela também ela pode ser esse lugar do autocuidado, e não só para bailarinos, mas para as pessoas que se encontram em casa, trabalhando em casa, longe do contato físico com pessoas e longe dos próprios corpos. Então acho que a dança é uma ferramenta, assim como outras atividades corporais, de conexão com, o campo dos sentidos, o campo dos afetos, das sensações. E o que ela traz de muito bonito também é que não é só, a parte física, mas é também a parte da criação, da expressividade, que eu acho que é muito importante, principalmente nesse contexto de luto coletivo mal elaborado, sabe. E que ainda tem gente no Brasil que está em negação, que está falando que é gripezinha, que não é nada. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, não está conseguindo lidar, assim, com um número gigantesco de óbitos e que vira uma coisa que, cara, é tão gigante que eu não sei vocês, assim, eu agora quando eu vejo notícias de tipo: "Ai, hoje foram 3.000 mortos, em decorrência da covid", chega uma hora que você se assusta, porque parou de te afetar que te afetava um ano atrás, sabe. E eu acho que isso é um sintoma muito grave, assim, do que está acontecendo. E aí o meu convite é pensar na dança como essa fonte de elaboração desses lutos e de cura, cura num sentido mais, emocional e espiritual. E aí a pista que eu estou seguindo, tá no conceito de cuidado de si, do Michel Foucault. Michel Foucault é um autor que eu tenho usado muito aqui nos cursos do Plano B. Eu acho que ele traz muitas ferramentas para pensar o corpo na sociedade e relacionado aos campos de poder e disciplina, né. Então acho que ele já é um autor que eu tenho usado bastante, e ele traz esse conceito de cuidado de si, que ele, empresta lá da Grécia Antiga, para falar de uma atividade ali do período socrático, platônico, do ocupar-se consigo mesmo, que essa ele fala que essa é a melhor tradução, para essa expressão em grego, do cuidado de si, é ocupar-se com você mesmo. E que nessa época significava dedicar tempo e energia para se conhecer, para estudar, para cuidar do corpo físico, para fazer exercícios físicos com moderação, para conversar com pessoas. E hoje em dia, a palavra cuidado, que está bastante utilizada, a gente vê muito no Instagram, por exemplo, mas ela, por estar sendo muito utilizada, também corre o risco de perder a potência desse significado, né. Eu vejo ela muito como um pretexto para vender produtos de beleza, de skincare, né. "Ai, autocuidado, vou passar uns creminhos aqui na cara", o que é ótimo também, né, mas não é só isso que se trata, né, esse conceito. Eh, e o cuidar de si é uma prática que vem assim, de séculos antes de Cristo e está muito mais relacionada ao sujeito que ativamente se ocupa da sua saúde, né, da sua vida intelectual, sua vida espiritual, sua vida, do corpo físico,
E não tem nada nesse conceito que implica que para um estado de cuidado, você tem que comprar alguma coisa ou gastar dinheiro com alguma coisa, né. É simplesmente a ideia de ser uma postura ativa do indivíduo com relação a si mesmo. E ainda seguindo esse raciocínio dele, o cuidado de si, o autocuidado não é uma prática individualista, né, que é só de mim comigo mesma, né. Ele fala também dessa relação, da prática do cuidar de si com o governo dos outros, né. Quem na ideia dele, dele não, né, dos gregos que ele está analisando. Aquele que cuida de si acaba transbordando esse cuidado para a polis, para a política da cidade, né. Então, tem também essa dimensão coletiva que quando a gente vê no autocuidado como skincare e tomar um vinhozinho à noite, né, a gente perde, mas essa dimensão coletiva e política também. E eu tô só passando por cima desse conceito, assim, daqui a pouco a gente vai abrir para conversar mais, mas porque o intuito, desse encontro, só um parênteses, não vai ser uma extensa um intenso aprofundamento teórico como a gente estava fazendo nos mini cursos anteriores, assim, que realmente eu ficava lá, blá-blá-blá, falando, 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 eu preparava uma bibliografia, tal. Esse aqui tem uma carinha um pouco diferente, porque a ideia é que vocês falem mais e que a gente troque as experiências do que a gente está vivendo mesmo, assim, da pandemia. Mas só continuando, né, essa minha fala é uma introdução para a gente seguir conversando. E, enfim, concluindo, nós artistas do corpo, profissionais de educação física, atletas, artistas, a gente pode contribuir para uma passagem mais saudável por essa pandemia. E eu percebo que quando a gente começou a se conectar exclusivamente por telas, né, como a gente está fazendo agora, a gente radicalizou um processo que já estava acontecendo, né, que é o de distanciamento de nós mesmos com relação aos nossos próprios corpos. E isso eu estou falando de uma sociedade em geral mesmo, né. E o distanciamento social, o uso da virtualidade, elas vieram para enfatizar isso que já estava acontecendo, né, uma carência por sensações, por afeto, por sentido. E já existem muitos sociólogos e antropólogos que já estavam indo para uma preponderância do sentido da visão em relação aos outros sentidos, nessa sociedade que a gente vive, né, uma sociedade de espetáculo. E eu acho que isso está encontrando um ápice também, né, que a gente está sobrecarregando a visão. Coisa de ficar horas na frente do celular, do computador, né, e pouco tato, pouco cheiro, e eu acho que esse lado dos sentidos mesmo é muito importante. Eu vi uma psicanalista junguiana fazendo essa análise, que a gente está todo mundo meio deprimido, no sentido mais puro do termo depressão, que é um rebaixamento dos sentidos. Então a gente está distante, esses sentidos estão tão anestesiados, que é uma depressão mesmo, né, no sentido mais, puro desse termo. E agora a gente já estava num mundo em que era considerado normal trabalhar 8 horas por dia fazendo poucos movimentos, assim, um repertório muito curto de movimentos, ou sentados em uma cadeira diante de uma tela, ou assistindo aula numa cadeira durante 4, 5 horas por dia, paradinho, né, isso já vinha acontecendo, isso veio junto com o neoliberalismo, só que agora a gente enfatizou isso ainda mais, porque é isso o dia todo, é isso o dia todo e depois é cama.
E uma pessoa que fica distante dessa corporalidade, que não conhece as amplas possibilidades do corpo, não conhece o que ele sente, o que ele é capaz de perceber e o que ele é capaz de agir no mundo, ela não experimenta o corpo na potencialidade que ele tem, assim, e a gente está testemunhando um, um crescimento do número de pessoas que são diagnosticadas, inclusive, com transtorno de ansiedade, de depressão, assim, indo muito na linha do Foucault, né, que ele vai falar sobre o corpo do ponto de vista social e político, mais do que do ponto de vista médico. Eu, eu pretendo pensar nisso sociologicamente também, né, a questão da saúde mental, ela não é só uma realidade circunscrita ao ponto de vista médico, mas também passa pelo aspecto social, que a gente está vivendo a nossa forma de sociabilidade, ela produz isso, né? Ela gera isso nos indivíduos. Então é quase como se fosse normal você estar depressivo, você estar ansioso, porque a nossa sociedade está demandando muito, né? Mais do que nunca, uma produtividade desses indivíduos, né? E limitando o campo da experiência do corpo ao trabalho e essa rotina de tarefas a serem executadas, e o campo do prazer ele fica relegado ao consumo, né? Então, para ser feliz, você vai a um restaurante, você compra alguma coisa, você compra uma maquiagem, você consome conteúdo online, e o que muda com a pandemia é essa radicalização, né, dessa realidade, que soma também com o medo da doença, com o medo da morte, ou realmente com a realização, né, da morte de pessoas próximas. E a solidão fica ainda mais forte. E a dança vem aí para dar ferramentas de autoconsciência, né, de percepção de si, de convidar esses corpos a experimentarem a potência que é o corpo, quase como que sendo uma resistência a essa sociedade que coíbe, né, o corpo. Bom, basicamente é por aí o que eu estava pensando em propor esse tema para a gente conversar. E é isso, quero saber de vocês, assim, como vocês têm lidado, enxergado essas questões, assim, na prática de vocês como professoras, artistas, como praticantes também da dança. Então, eu vou ficar quietinha, esperar alguém falar. Então, vou falar um pouquinho, porque você mandou uma enxurrada de informação para gente. Sim, acho que a gente precisa de um tempo para processar, mas muito interessante. A primeira coisa assim, que me veio na cabeça, escutando, foi pensando assim, bom, na minha experiência pessoal como artista e professora, eu sinto que essa abordagem da dança como autocuidado na minha vida talvez seja muito diferente para alguém que não se relaciona profissionalmente com o corpo, com o movimento. Então, né, eu fiquei pensando sempre nesses dois lados, a dança autocuidado para mim e para alguém que não trabalha com isso. Porque eu sinto que muitas vezes um tempo que deveria ser de autocuidado através do corpo, para mim, sem eu perceber, ele acaba indo num lugar que deixa de ser isso, né? Por exemplo, se eu tenho um momento onde eu posso dançar e eu sei que isso vai me fazer bem, porque eu preciso colocar alguma coisa para fora. De repente eu estou pensando, não, mas espera aí, isso pode servir para alguma pesquisa? Como é que eu vou usar isso? Eu posso vender isso na rede social? E aí eu já estou fazendo, será que eu estou fazendo bem? O que eu estou trabalhando? Enfim. E aí já vem um monte de coisa que faz com que saia completamente, né, dessa intenção do autocuidado. E eu acho isso muito ruim,
assim, para mim, porque eu amo dançar, então não deveria ser só sobre trabalho, deveria ser sobre mais coisas. E aí uma experiência recente, né, tem mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que eu comecei a fazer uma aula de dança de twerk, que, né, é uma coisa que não tem nada a ver com a minha prática, nada a ver com o meu trabalho. E aí, finalmente, 1 hora por semana, eu consigo me dedicar ao meu corpo sem estar com pressão de trabalho, porque são movimentos que eu não domino, né? Todo um gestual que eu estou aprendendo é físico, então eu precisei de sair muito assim da minha zona de conforto para conseguir encontrar essa outra relação com o meu próprio corpo. É isso, pensei várias coisas, mas vou passar a palavra por enquanto. Muito legal, eu lembrei quando eu comecei a tocar um instrumento aqui, que acho que a Alice também, o ukulele. E assim, é uma coisa que não faço bem, e tô fazendo para curtir, sabe. E é muito difícil encontrar isso na dança, assim. Eu lembro de ficar pensando, a diferença do meu corpo em baladas, quando a gente ia para as baladas, o meu corpo nas baladas e meu corpo dentro de uma sala de aula, assim, era muito diferente. Eu ficava: "Cara, por que que eu não consigo trazer o mesmo prazer, o mesmo, sei lá, a mesma naturalidade pra cá?". É bizarro, só pelo fato de ter essa pressão, né, de um corpo com uma finalidade, o corpo para algo. Eu vou falar um pouquinho então agora. Realmente foi muita informação, a minha cabeça começa a entrar em várias coisas que eu quero falar, mas é difícil me organizar para conseguir falar para começar, né? Bom, o que eu pensei tem a ver com o que a Carol Vilela falou, que é buscar na dança, esse momento de desligar um pouquinho tá sempre racionalizando o que eu estou fazendo, né? E simplesmente se entregar ao movimento. Eu dou aula para o balé adulto. E assim, apesar de, quando eu estou fazendo aula, fazer assim os mesmos exercícios. A gente faz plié, a gente faz tandi. E aí eu estava conversando com elas e eu falei, ó, gente, eu sei que esse momento é difícil, né? Que a gente está aqui em casa, que não é ideal. Ela, nossa, Alice, mas você não tem ideia. Esse é o momento, assim, mais feliz do meu dia. É o momento que, nossa, que eu me entrego, que eu faço, assim, com muito prazer. Em compensação, eu de estar aqui em casa fazendo aula, eu fico angustiada, eu fico, nossa, eu poderia estar melhor, eu não... É uma perspectiva totalmente diferente de um profissional e de uma pessoa que faz simplesmente como, não simplesmente, né, mas que faz como hobby. É muito doido como essa perspectiva muda, né? E é uma coisa que eu me adaptei tanto em fazer a aula quanto no meu jeito de dar aula, de não comparar o meu desempenho numa aula presencial, numa aula online, com uma aula online. Eu tenho isso de me cobrar muito, né? Então, nossa, não dá para comparar, não dá para usar a mesma régua para medir esse meu desempenho. Então, eu estou tentando não ver de um jeito completamente diferente, de pensar em coisas diferentes, de avaliar coisas diferentes e também passar essa bola assim para as minhas alunas, delas perceberem isso, de não comparar com o presencial, que é uma experiência completamente diferente.
Achei isso muito interessante, Alice. Parece óbvio, mas não é, né? Quando a gente está vivendo a vida todo dia, de ter essa clareza dessa diferença de experiências e contextos é muito importante realmente. Assim, eu acho que, né? Eu acho que como todo mundo, a gente já teve vários momentos. Eu acho que eu estou num momento bem pessimista, mas o que você falou me fez pensar num momento otimista, onde de fato eu estava enxergando as possibilidades, né? Porque se é diferente, as possibilidades são outras. Então, coisas novas vão vir disso e isso é bom também. É, é. Parece um pouco bobo, né? A gente vocalizar isso, a gente pôr para fora, mas eu não sei, eu tenho muito essa dificuldade de entender que a gente vai ter altos, que vai ter baixos, que a gente não vai só ter pico de, nossa, eu tô no melhor da minha técnica sempre, que é normal ter um mês que você diminui um pouquinho e aí melhora. Então, entender como isso flutua, né? E ser um pouquinho mais gentil, não me cobrar. É curioso, porque eu recebi uma mensagem de um partner meu que a gente vai voltar a ensaiar quando voltar ao presencial. E eu me senti pressionada com essa mensagem, porque foi uma coisa assim, não, porque eu continuei fazendo aula na escola, então assim, eu que estou fazendo presencial, nossa, já está difícil para mim, eu continuar ensaiando, estou com dificuldade. Imagina para você que está fazendo aula em casa. Eu fiquei, cara, era necessário isso? Era necessário? Eu sei que eu vou apanhar um pouquinho, mas não sou eu, é o mundo tá diferente. Eu não posso colocar a minha performance acima, não sei, do momento que a gente está passando, né? Então, não é todo mundo que reconhece isso, né? Eu vou voltar no meu ritmo, que eu estava fazendo aulinha em casa e eu tô tentando ficar bem com isso. Então, me senti pressionada. E segunda-feira, amanhã, estamos aí. Voltei. Ontem, ouvindo vocês, eu tive um encontro de mulheres ontem. Tinha coach, tinha gente que trabalha com mentalidade, gente que trabalha com tudo, né? E aí, uma delas que trabalha com hipnoterapia, ela falou com relação a como que a gente não consegue lidar com as emoções, porque agora elas estão na nossa cara, escancaradas, e a gente está em casa parado vendo todas elas. Então, você vê a sua alegria, você vê a sua tristeza, você vê a sua solidão, você vê tudo. E quando a gente está numa vida normal, você continua tendo todas essas emoções, só que você não percebe da maneira que a gente está percebendo agora. Porque você vai no banco, você tá no trânsito, você está pegando um metrô, você está triste, mas você está fazendo alguma coisa, você está na rua, você está no shopping, você está fazendo compra. Então, a partir do momento que você está em casa, parado, você se depara com tudo isso, e que a gente não foi preparado para isso. Né? Então, ontem eu fiz uma performance nesse grupo, aí eu falei que é exatamente isso, eu estou vivendo um carrossel de emoção, um dia eu estou muito feliz, muito animada, no outro dia eu estou extremamente depressiva, não quero levantar da cama, aí no outro dia, alguma coisa, eu estou super animada, uma coisinha me chateia, acaba com o resto do meu dia, tipo, eu não estou nem um dia igual ao outro, estou péssima, péssima. E aí, fazendo um paralelo com a dança, que foi umas coisas que a gente estava conversando ontem também sobre sucesso. Antes, quando eu dançava em companhia, eu imaginava que o sucesso era uma única coisa. Então, o meu sucesso era estar naquele lugar. E a partir do momento que eu não estava mais naquele lugar, meu Deus, tipo, eu não sei o que é sucesso. Aí agora, se eu não estou naquele lugar, eu não sou uma pessoa bem-sucedida, eu não sou uma pessoa feliz, o que é que acontece?
E aí, com essa questão da pandemia e do autocuidado e de enxergar a dança de uma outra maneira, eu comecei a perceber que são tantas coisas para a gente ter sucesso, né? Eu tenho sucesso com a minha família, eu tenho sucesso com as coisas que eu decido fazer, eu tenho sucesso. Então, que o sucesso não é aquela única coisa que a gente coloca na cabeça, acho que a dança coloca muito para a gente, né? Do perfeccionismo, da disciplina, de você estar ali pronta e preparada a todo momento. A coisa que a Alice falou, né? Tipo, você tem que estar pronta, como que vai ser? Você não vai voltar? Você não vai estar perfeita? Então, tudo isso a gente precisa repensar muito, que foi quando eu criei um programa online de balé, e eu lutei muito para criar esse programa online de balé, porque eu carrego muito ainda a questão dolorosa, né, da dança, daquele que você tem que sorrir porque você tem que sorrir, que você tem que dançar porque você tem que dançar, mesmo você não querendo. Então, quando eu inventei de criar esse negócio com balé e tal, eu realmente pensei em fazer uma coisa mais humanizada mesmo, para que esse prazer que a Alice falou, né, do balé adulto, para que as pessoas façam por prazer, para que as pessoas não façam porque elas têm a obrigação de fazer. E que eu acho que isso a gente devia levar para tudo na nossa vida, para tudo, gente. Se a gente pudesse escolher falar não para as coisas todas que a gente quer falar não, seria tão mais fácil, tão mais tranquilo, a gente teria tanto menos problema. Mas aí é só isso, a gente começar a pensar no que é sucesso para a gente, né? O que é sucesso para a gente nessa pandemia? Porque às vezes a gente pensa, estou dentro de casa, não estou fazendo nada. Mas o que é não fazer nada? Eu tô aqui cuidando da minha filha, eu estava ali lavando louça, ouvindo vocês. Então, tipo, tem tanta coisa para a gente, né, pensar e não ficar só na dança, na dança, na dança. O que será que vai ser da dança? Então é isso, só queria compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu comigo ontem aí. Acho que eu vou falar um pouquinho, assim, um pouco da minha experiência, né? Porque ano passado, quando surgiu a pandemia, assim, né? Aí foi uma época conturbada, assim, acho que como todo mundo, né? As aulas viraram EADs, as aulas presenciais da faculdade, as aulas de dança também, etc, né? E também como eu não estava conseguindo estágio da minha área, né? No começo da pandemia, eu estava ficando uma bagunça, né? Aí eu comecei a retomar alguns hobbies antigos, assim, por conta de lazer mesmo, e sei lá, mais por distração, assim, para a saúde mental, né? Aí eu comecei até a retomar alguns hobbies antigos, do tipo de edição de filmes, estudar um pouco de audiovisual também, porque era uma coisa que eu fazia aos 13 anos de idade, aí eu parei de fazer, eu retomei só agora, então foi uma nostalgia bem interessante, assim, e daí isso surgiu até, abriu algumas portas, assim, profissionais, né? Eu e a Carol, a gente foi contemplado no edital do Respirarte, lá da Funarte, né? Também eu vi que abriu um leque, assim, de visão, assim, abriu para mim, né? Uma nova visão sobre a dança, né? Do que, tipo, a dança não precisa ser só presencial, sabe? Eu vi que a videodança em si, ela tem um papel muito importante e até abre várias portas em relação à visibilidade da arte em si e como a gente enxerga a dança. Depois, fora isso, né, com essa parte de, né, aí os campeonatos, as competições de dança online foram todas suspensas presencialmente, aí migraram tudo para online, e é muito estranho, assim, eu não gostei a princípio, né, porque não tem aquele calor humano, ver as pessoas presencialmente, né? Aquela aglomeração, né? E a priori eu não me interessei em participar em nenhuma competição online. E depois eu comecei até a refletir sobre, né? Bastante, né? Pelo menos nas danças urbanas no geral, mas principalmente pro breaking, né? O sucesso, assim, igual como a Thaís, ela diz, né? A performance, etc, né? No breaking, o sucesso de tudo é ganhar campeonatos. Ainda mais, tipo, campeonatos internacionais, onde as pessoas fazem coisas mirabolantes, etc, né? Aí chegou um ponto que eu comecei a refletir sobre, né? No sentido de, tipo, não tem um retorno financeiro interessante, assim, não é um retorno financeiro bom. Também, para mim, o custo-benefício para ganhar um campeonato precisa se dedicar muito tempo, para às vezes não ter retorno financeiro.
E chega um ponto que, sei lá, eu não preciso agradar ninguém, sabe? Não preciso ganhar campeonatos. Eu danço para mim mesmo, assim, tipo, foda-se, assim, sabe? Então, uma conclusão que eu cheguei nessa pandemia, sabe? E eu vi que a dança em si, a arte em si, né, vai muito além de competições, sabe? Eu vejo que é um papel, assim, que vai muito além disso, sabe? Eu acho que isso até abrange um pouco até liga um pouco com balé, né? Se relaciona com balé. Do tipo que, sei lá, a arte é muito mais que competições, eu acho, de prêmios, etc, sabe? Eu vou continuar passando a palavra, mas eu vou só fazer umas observações do que eu fui anotando. Primeiro, bem-vindos ao pessoal que entrou depois. A gente está compartilhando experiências de pandemia no que diz respeito também à nossa saúde mental como bailarina, professores, só para contextualizar. E eu trouxe um pouco no começo, eu vi que você levantou a mão, tá? Já vou passar. E eu trouxe um pouco no começo o conceito de cuidado de si do Michel Foucault, só para a gente partir do mesmo lugar. Mas o que eu estava anotando aqui é uma frase que a Alice falou, é que não sou eu, é o mundo. E eu acho que isso é muito importante, assim, porque é o mundo todo que está assim, eu vejo companhias internacionais, né? Se a gente está falando de sucesso como uma grande companhia, como entrar numa grande companhia, eles também estão parados, está todo mundo cagado, sabe? Eu acho que eu coloco quase como uma arrogância, nossa, querer estar por cima dos outros, estar por cima do mundo e pensar só na própria técnica, sabe? Isso para mim foi uma coisa que bateu assim muito forte para mim, cara, não faz sentido eu me preocupar sei lá, número de piruetas que eu vou girar, não faz sentido eu querer estar no palco agora, sendo que tudo isso está acontecendo, sabe? E quando eu entendi isso, eu fiquei mais em paz e menos assim que eu vejo o pessoal que estão tendo ensaios, tá tendo coisa acontecendo mesmo com o plano São Paulo, tipo, isso aqui é uma opção minha, sabe, que eu acabei tendo para mim. Não faz sentido. Eu prefiro estar em casa quando com a consciência mais leve. Nath. Gente, a minha experiência é difícil porque é bem diversa de que foram relatadas, né? Porque eu sou mãe de 3 crianças. Na realidade, um já está na pré-adolescência, que tem 12 anos, né? Então, eu tenho um menino de 3 anos, uma menina vai fazer 10 anos agora, e um rapazinho de 12, que dança balé, né? Esse rapazinho de 12 dança balé. E para mim, assim, dentro da minha história, essas coisas sempre tiveram muito claras, essas coisas que agora estão vindo à tona para muitas pessoas, porque como eu sou historiadora, então eu sempre, e mesmo antes de ser historiadora, eu entrei na história para entender o que eu vivia no balé também, entrei no balé mais tardiamente, então todas essas coisas, o Foucault, que Carol falou aí, né? Aí os socráticos, os pré-socráticos, os iluministas, enfim, vem tudo na minha cabeça, toda essa teoria de democracia liberal, que a gente também está repensando isso agora, mas não é uma primeira fase que a gente esteja pensando. Então, minha vivência com companhia, dançando, quando eu dançava em uma companhia profissional, mesmo diante de todas essas atrocidades que a gente vê em companhias, né? Como a Alice falou muito bem, né? A gente tem que estar sempre produzida, a pessoa sem noção te manda uma mensagem totalmente sem noção, mas aquilo ali é um pensamento sem noção compartilhado durante muito tempo por todo mundo ali, né? Só que eu sempre fui uma pessoa indignada com isso, eu sempre tive essa indignação. Então, quando eu estava na companhia, a Thaís falou de dizer não, eu era a pessoa que dizia não, entendeu? Eu falava, não. Então, eu nunca, vamos dizer assim, sofri
com essa coisa de falar não, e mesmo que o povo era louco, falava, eu não vou dançar isso, eu não quero dançar isso, e pronto, né? Então, eu sempre tive uma relação nesse sentido experiencial, estou falando da minha experiência, né? Então, agora, é muito interessante eu ver as pessoas descobrindo coisas que eu já pesquisava e pensava há anos. Uma coisa que vem me incomodando muito, e isso é um incômodo, tem a ver com o social em geral, é o seguinte: além de eu ser mãe de 3 crianças, meus filhos estudam na escola pública. Então, gente, é uma outra realidade. E então eu acordo, já estou no EAD do mais novo, ou do mais velho, que é pelo Telegram. O EAD da escola pública, a gente era pelo Telegram. Vocês imaginam a professora, tipo, 100 e tantos alunos falando num grupo tipo de WhatsApp, né? E só 20% tem acesso à internet. Entendeu? Então, assim, o abismo é um apartheid isso. Isso é um apartheid, gente. A gente está naturalizando uma coisa absurda, né? E essas naturalizações que a Carol falou, o Foucault trabalha muito isso quando ele vai falar da história da loucura, da história até mesmo da sexualidade, mas as instituições, a gente tende a naturalizar as mortes, como ela disse, né? Essas coisas, tudo bem, mas a gente tem que voltar, a gente tem que continuar. Não, cara, a gente não tem. Como é que é para essas crianças, né? Então, aí na hora da tarde eu estou com o EAD da minha outra filha, mas eu também estou dando EAD porque eu sou professora de balé, eu tenho uma escola. E é uma questão de sobrevivência. Porque você pensa, você precisa se alimentar, você tem a sua família para cuidar, e você tem uma escola, igual eu tenho uma escola de dança, toda a minha renda vem dali, né? E aí os alunos, tipo, 70% dos alunos saíram. Por quê? Porque o nosso público aqui é um público, esse é o mesmo público da escola pública. E não é porque eles não querem estar se movimentando em suas casas, é porque eles não têm acesso nem a fazer um trabalho online. Então, essa é a minha realidade. Eu vejo que as coisas estão na nossa cara e isso nos deprime. Mas isso sempre esteve aí. É uma política, é um tipo de viver em sociedade que a gente já vem construindo desde o início do século XIX, né? Então, vem muita coisa assim na minha cabeça. Lógico que o século XX ele vai deixar isso mais escancarado, essas mudanças mais rápidas, mas a gente só está diante do que a gente construiu. E eu acho que é o momento da gente se libertar disso. Então, nesse sentido, a Thais falou do curso que ela criou, que foi uma forma, né? Eu quis também, eu já era professora de História da Dança, de História do Balé, especificamente, alguns anos, aos 17 anos, que eu dou aula de História do Balé, mas eu vi uma oportunidade da gente expandir essas consciências, né? Expandir a consciência, não as consciências das pessoas, mas expandir a consciência que as pessoas vão ter sobre aspectos que estão incomodando elas, que historicamente, socialmente, antropologicamente, enfim, psicologicamente, elas são explicáveis, né? E a gente precisa se debruçar. E eu estou há anos falando, vamos debruçar, vamos falar, mas agora a escuta é maior, porque as possibilidades, né? A gente não estaria aqui, né, Carol? Se não fosse dessa forma. Então, para mim, vem tudo que a Carol falou, vocês falaram, vem uma enxurrada, porque olha que como cada um está tendo uma experiência diversa. Eu sempre transformei esse luto meu, e isso é uma coisa minha, enfim, que eu tive na minha vida, mesmo diante das situações mais adversas, em questão de pobreza mesmo, né? De perdas materiais, eu sempre transformei isso em indignação e luta, entendeu? Talvez por isso eu tinha facilidade de dizer o não, de ir contra, de bater de frente, não que eu não tivesse medo, né? Medo a gente tem, mas... E isso me resguardou de muitos abusos, de autoritarismos dentro de companhias, e não resguardou colegas, entendeu? Que às vezes eu falava assim, cara, por que você está aceitando isso? Mas eu saí de uma companhia com a seguinte frase, quando eu saí da companhia profissional de balé clássico que eu dançava, eu saí com a seguinte frase, a pessoa, não, fica, os colegas, não, isso é uma bobeira. Eu falei, olha, isso não é uma bobeira, e eu era uma das que mais precisava da grana, eu falei assim, olha, não existe dinheiro que pague respeito,
e eu vou dar um jeito de, sei lá, de ganhar um dinheiro tendo respeito. E é difícil isso, né? E eu fiz isso, sei lá, 2005, eu não sou nova, né, gente? Então, assim, 2005 eu fiz isso e saí lá da companhia e fui buscar outra companhia e vivi a mesma coisa também, de autoritarismo, e também mandei eles catar coquinho, para não falar outras palavras aqui, mandei eles, enfim. E sempre bem honesta, assim, né? Mas é isso, eu acho que o que mais me incomoda é o anestesiamento, como diz a Carol, sabe, diante não só de números de morte, né, mas diante desse apartheid, diante de não se ver numa luta mesmo, sabe? E também ficar assim, eu tenho que resolver. Não, cara, políticas públicas têm que ser feitas, você também tem que estar atrás dos coletivos, tem que se organizar coletivamente, porque as coisas não mudam sozinhas. Então, acho que é um momento para isso, e isso que me move. Talvez a minha dança agora seja essa dança, esse movimento constante de despertar de consciências. Desculpa se eu falei muito aí. Maravilhosa, imagina. Gente. Você falando me veio... Tem um grupo de amigos que não são da dança, né? Eles são das ciências sociais, fizeram faculdade comigo. Um deles estava no primeiro minicurso, talvez o Thomas e a Alice vão lembrar. E hoje ele trabalha mais em consultorias políticas e de economia e tal. E eu tenho muitos amigos que, né, tipo, tem esse lado esse trabalho de fazer previsões políticas e fazer análises de cenário. E eles compartilham essas análises que eles fazem. E, gente, é muito triste, assim, porque... Olha, eu rindo e falando, é triste. Rindo de nervoso. Porque em pouco tempo, muita coisa foi desmanchada. E o tempo que vai levar para retomar é bizarro, assim. E aí essa sensação, né, de tá no meio do caos e não saber muito bem o que fazer, o que dá para fazer para... Você falou de indignação e luta. Tem gente que está sem energia para isso, mas eu acho que acho que quem está aqui deve ter um pouquinho de energia sobrando, assim. Quem tem alguma luz aí para compartilhar, compartilha, sabe? Cria esses espaços, como está sendo aqui agora, crie conversas, crie focos, assim, de resistência, de elaboração, de desconstrução, mas também de luta, né? Só o que me veio falava isso. Vou passar a palavra. Que bonitinha. Eu vou precisar despedir. Vai vir dar um beijo, que Pituca acordou. Fala, tchau, gente, um beijo. Beijo, Carol, maravilhosa. Tchau, obrigada, Beijo, viu? obrigada. Bom, preenchendo silêncios, que acho que está todo mundo pensando. Também fiquei pensando numa expressão que eu li na Helena Katz e na Christine Greiner, que elas falam de um corpo um corpo que tem uma finalidade, né? Que está muito a ver com
com essa ideia neoliberal, né, de que a gente está sempre a serviço de alguma coisa, servindo alguma coisa. E eu acho que a minha noção de cuidado, de repensar a dança, que eu vinha praticando antes da pandemia, né, também passa por isso, né, tipo, eu não preciso a técnica não precisa servir para nada agora. A minha dança não precisa ter uma utilidade prática, eu não preciso, como falou a Carol, né, eu tô lá curtindo e de repente vem: isso dá uma pesquisa legal. Vou filmar isso daqui, ver se dá para virar sabe? Eu tô tentando praticar esse exercício, assim, de não ter utilidade e de assumir isso, né. É muito difícil, né? Porque é muito delicado, porque ao mesmo tempo que a gente, né, todo mundo que está aqui reconhece essa necessidade, né, e tenta colocar isso em prática, em alguma medida, ao mesmo tempo a gente, né, trabalha num meio que é extremamente precário do ponto de vista das leis de trabalho, de valorização, de remuneração. Então, de um outro lado, você tem que pensar. Você parece, né, que você é obrigada a estar pensando o tempo todo, porque você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe nem o dia de hoje em relação ao trabalho, se você vai, enfim, minha experiência. Não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel mês que vem. Então, isso me coloca numa posição de ter que estar pensando em tirar água de pedra o tempo todo. Isso já era de antes, e agora é mais ainda. Então é difícil, né, encontrar o equilíbrio entre essas duas necessidades que são em lados diferentes. Nossa, muito difícil. Mas também fiquei pensando quando você falou do corpo para. Eu pensei em outro corpo para, porque a Alice falou da gentileza no início, e aí essa fala da Natália também, no sentido da reivindicação e da luta e do posicionamento, né? Eu acho que essas duas coisas se ligam muito à questão do coletivo. E eu acho legal das publicações, Carol, que você pôs. Eu não lembro a formulação, mas, né, questionando a questão da dança, autocuidado a nível individual e coletivo. Então, isso que você falou no início, né, de como esse cuidado de si pode reverberar no coletivo, eu acho que é uma chave importantíssima, né? Não sei, eu acho que eu estou mais ecoando as coisas que vocês falaram, porque é muito prazeroso, né, quando a gente consegue se conectar com o coletivo nesse momento onde a gente está tão, tão com a gente mesmo. Por um lado é bom, mas, né, por outro lado, enfim, faltam outras coisas. Então, esses espaços de troca, de criação de coletivo são muito legais. Como fazer isso reverberar no próximo, né, em quem está à nossa volta. Acho que um olhar mais generoso e gentil mesmo para o próximo, né? No sentido dessas criações, né? No sentido dessa disponibilização do que você tem. Talvez esse respeito, né? É isso. Eu estava pensando, umas 2 semanas atrás, comecei a fazer terapia no início da pandemia, terapia online. E aí, 2 semanas atrás, estava falando sobre essa pressão de trabalhar, de produzir. Ela falou, mas para quê? Para quê? Penso, gente, é verdade, né? Eu não tenho chefe, imagina, milhões de pessoas queriam não ter chefe, eu sou minha chefe, e aí eu me pressiono, mas não preciso trabalhar me pressionando. E aí fiquei pensando muito nisso, e pensando muito em como me respeitar, apesar das minhas obrigações. Então, né, eu dou aula,
regularmente de yoga. Semana que eu estou menstruada, eu não quero dar aula, mas eu sempre dou aula, mas meu corpo está falando, não dá aula. Como que eu me respeito? Eu acho que a gente tem pensado muito nisso, mas eu não sinto, pelo menos, né, na minha experiência, em quem está próximo de mim, a gente pondo isso em prática. Então, será que eu não devia, a partir do mês que vem, falar, olha, uma semana por mês não vai ter aula? E, de repente, eu consigo alguém para fazer uma parceria e a gente substitui? Porque, se eu não fizer bem para mim, não tem como, né? Isso reverberar dessa maneira que a gente está colocando. Enfim, Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Desculpa ter entrado um pouquinho depois. Já tinha falado com a Carol que eu ia estar saindo de outra coisa e, enfim. E aí é muito legal, assim, eu acho que essas oportunidades de compartilhar experiências, porque a gente percebe que é o mundo, né, Alice? Não é a gente. Alice disse isso, né? Que é o mundo, não é a gente. E isso é bem difícil de engolir, sabe? Eu tenho muita dificuldade de interiorizar e de entender e de aceitar esse lugar compreensivo comigo mesma, assim. E aí, olhando para o espaço assim, da dança, eu sempre busquei a dança e eu sempre gostei de dançar, porque a dança sempre me colocou em um lugar de desafio, né? Então, eu me lembro que sempre tem algo mais, né? Como é uma atividade, a dança clássica, né? Enquanto uma atividade assim de alta performance, você sempre tem o que melhorar, você sempre tem para onde crescer e sempre tem algo mais difícil para você poder almejar essa dança assim pelo desafio individual e dentro de mim assim sempre me instigou, eu sempre gostei, eu sempre achei legal, e aí todas as coisas decorrentes da dança em torno disso foram assim meras consequências, mas eu nunca tive um objetivo de me profissionalizar ou de entrar em uma companhia profissional de dança, né? Eu nunca quis isso assim como a minha fonte de renda, né? Como a minha profissão na perspectiva de ganhar dinheiro trabalhando com o meu corpo. Mas eu sempre levei muito a sério e sempre assim fui muito certinha e tudo mais por conta desse desafio que a dança sempre instigou em mim, muito mais que em qualquer outra área da minha vida, que não são áreas de alta performance. E que o exercício da compreensão, enfim, são mais naturais, assim. E agora, em meio à pandemia, eu tô tendo que ressignificar tudo isso, né? O porquê eu danço. Porque talvez alcançar uma coisa um pouquinho diferente, aprender uma coisa um pouquinho a mais, ou aperfeiçoar algo que... Não, né? Tudo isso cai por terra, assim. O motivo que eu sempre dancei e que eu sempre amei dançar caiu por terra. Não existe no momento, assim. Ele é inaplicável. E aí a pergunta, né? Tipo, por que eu gosto disso, assim? E é bem desafiador. E ouvir vocês, né? A questão do serviço, né? E aí você não estar a serviço de, e eu no meu caso, não a serviço do outro, porque é uma realidade que dentro do meu contexto nunca foi assim uma premissa, sabe? Estar a serviço do outro, apesar de eu saber que é uma realidade, né, entre os meus, assim. Mas isso nunca foi a minha realidade, né? Mas eu me vi, Carol, a serviço de mim mesma, a serviço da minha neura, a serviço das minhas, do meu próprio cérebro, né? Então,
eu não estar a serviço, né, essa conotação que vem do neoliberalismo, de mim mesma. E aí o cérebro dá um pouco de bug, assim, mas é uma busca bem desafiadora. E eu acho que a pandemia, ela veio para a gente... Ela está aí nos obrigando a olhar para a gente, como uma outra colega trouxe, em profundidades que a gente nunca imaginou. Eu, particularmente, nunca imaginei antes, assim. E é tudo em torno disso, assim, do porquê eu amo a dança agora, porque eu acordo e faço uma aula de balé na minha casa, já que eu não consigo, nestas condições, estar a serviço de mim mesma, como sempre. E aí, como ressignificar tudo isso? É uma loucura aqui, tudo dentro de mim, acho que assim como dentro de todo mundo, né? E se permitir isso também é muito difícil, né? É muito contrafluxo. E a Natália... Oi, Natália, admiro seu trabalho. E aí a Natália aí já nessa jornada há anos, e agora que talvez a gente esteja numa perspectiva mais coletiva, assim, começando a se abrir para essa oportunidade, né? Então, é muito doido. É bem, para mim, é muito desafiador, assim, muito desafiador me colocar a pensar em todas as coisas que vocês trouxeram e que eu venho me obrigando a pensar, assim, é bem contrafluxo. Mas a gente está se conhecendo, né, Laura? Isso é muito importante, né? A Paula é minha professora agora, né, Paula? Paula aí, ó. A gente vai descobrindo também, ó, talvez a pandemia. Eu não gosto de falar de lado positivo, porque não tem muito, não, mas assim, é meio romantizar, e eu não sou muito disso. Apesar de eu adorar dançar balé romântico, isso é bizarro em mim, tá? Eu adoro uma Gisele, uma Silfide. Se eu pudesse, eu ficava vestida de Silfide andando pela floresta, louca, né? Mas, enfim, gente, meio doido. Mas, assim, existem essas possibilidades, e eu acho que o lado positivo é que eu me vi cercada de pessoas que estão pensando também há muito tempo nisso, e que eu não conhecia, né? A Paula é uma dessas, tem a Heloísa Almeida, lá do Rio de Janeiro, que é uma professora também bem bacana, tem a Rose, lá de Goiás, tem a Juliana, lá do Recife, tem o Felipe, lá de Belém do Pará, sabe, assim, e aí eu fui conhecendo pessoas com trabalhos tão fantásticos, já desenvolvendo muito tempo, que isso vem só somando e preenchendo, talvez, esse mega vazio que eu particularmente sentia dentro da pesquisa, né? E aí descobrindo pesquisadores também. E isso está sendo muito, muito, muito positivo. Eu vi Thomas, né, falando da parte da videodança. Era uma área que eu sou péssima em tecnologia, sabe? Mas, assim, eu estou vendo a importância, eu estou sentindo também a importância disso agora, né, que de várias formas, isso está sendo muito bacana para a nossa área. E também descobrindo o quanto que é importante aquele momento da obra de arte, no caso do balé, né, tipo assim, na hora que a gente está ali dentro daquela caixa cênica, que foi inventada pelos italianos, né, enfim, né, lá no século XVI, mas essa caixa mágica, como minha irmã é designer de produtos, ela trabalha com cenografia, né? Então a pesquisa dela é muito assim, ela é cenógrafa também. E ela sempre me fala desse lugar mágico que é a caixa cênica, e que mesmo a gente sente, existe uma energia, né, nessa arte que a gente está sentindo falta agora, e é bom a gente sentir falta, para a gente ver o quanto que é importante também, e para dar significado. Você fala, eu não sei por que eu estou fazendo isso, eu acordo, sei lá, quantas horas, vou fazer minha aula de balé em casa. De uma certa forma, a gente está ressignificando ou voltando ao significado, porque isso não é substituível. Existem outras coisas que vão acabar, vão passar, como passaram, e existem outras coisas que vão permanecer. Por que permanecem? Eu acho que essa que
que é a nossa questão. A cada vez fica mais claro para a gente, e talvez a gente não consiga colocar num livro, a gente não consiga colocar em palavras, que é a arte, que é isso, que é um objetivo muito metafísico, sei lá, né? Então, eu sinto muito isso, sabe, Laura? Então, eu também faço meu pliezinho, apesar de que eu não estou dançando. E eu não tenho essa coisa, estou velha, não estou dançando balé. Acho isso uma balela, inclusive uma balela histórica, né? Construída. Podemos explicar bem quando foi construída, por que foi construída, e tem a ver com esse mundo. Tem uns que chamam de neoliberal, né? Mas para mim sempre foi um mundo liberal. Esse negócio de neoliberal é só piorar o negócio, né? Só as crises e crises que o capitalismo se alimenta de crises, né? Então, assim, isso tudo, né? Essa coisa das escolhas que Carol Vilela falou, né? Eu não consigo pensar essa coisa assim dela, eu gostaria de escolher no dia que eu estou menstruada, não dar aula, não, eu estou trabalhando para mim. Eu sempre faço esse questionamento dos meus alunos e para mim mesma, que é assim, vamos analisar onde que a gente tem escolha e quando a gente não tem, quando a gente parou de ter escolha. Porque essa instituição da meritocracia sempre coloca que se você se esforçar, você vai conseguir, né? Mas antes da meritocracia, você tinha a questão da... Como é que chama, gente? Me fugiu a palavra. Do privilégio. Que o privilégio não é o privilégio que a gente tem agora, né? Era uma outra conotação ao privilégio. Então, assim, quando vocês me falam assim, Nath, que bom, posso escolher fazer uma aula. Eu não posso, entendeu? Natália, eu não posso escolher. E talvez a pandemia deixou isso mais escancarado para mim, porque, assim, eu estava conversando até com uma aluna minha, também chama Carol, que ela mexe com marketing digital e tudo, e ela estava falando de inglês essa semana, enfim. Eu não consegui aprender a falar inglês até hoje. Foi a minha escolha? Eu não consegui fazer meu mestrado até hoje. Foi a minha escolha? Não, a minha situação, se fosse minha escolha, eu já tinha feito, né? A minha situação de vida, a minha manutenção física e material se sobrepõe, como de muitas outras pessoas, uma situação muito pior do que a minha. Então, assim, a gente também tem que se questionar até que ponto a nossa sociedade tem escolha de alguma coisa, né? Onde que a gente tem uma escolha? E onde a gente tem uma escolha de fato, né? De fato de resistência, aí sim, sabe? Onde que a gente tem uma escolha humana, que nos governos totalitários, como que a gente está vivendo agora, a gente tem a escolha de, vamos estar assim, de estar no lado mais humano, não vou falar o lado certo, né? Mas o lado mais humano da coisa. Se lá no nazismo teve gente que falou que não tinha escolha, teve gente que colocou sua própria vida em risco da sua família para salvar muita gente. Isso é o dilema lá da Hannah Arendt, né? O que a gente tem que tolerar, né? A gente não pode tolerar o intolerável. Não que eu concorde com tudo que ela fala, porque ela é liberal também. Mas, assim, isso tudo vem na minha mente porque eu vivo isso, sabe, Laura? Mas o que me move a fazer meu pliezinho é uma coisa metafísica, que vai além de todo esse contexto sociopolítico, econômico, enfim, né? Que é a minha psique, a minha alma, enfim, como as pessoas, né? Cada pessoa tem o seu modo de falar, mas que é patente, né? Que é a nossa individualidade, que é a gente e que a gente compartilha no coletivo. Então, também pensar nas permanências. Eu espero que eu possa subir numa caixa cênica, pode ser uma coisa antiquada, e trocar energias com o meu público, mesmo que sendo eu louca aqui, gostando de ser a Gisele, com todos os estereótipos que ela tem, né? Enfim, a gente tem que pensar nisso, mas me faz feliz, isso eu posso te dizer, que me faz muito feliz compartilhar a mágica da caixa cênica, sabe? É uma coisa muito mágica, eu não teria como te explicar. Então, eu acho que existem esses encontros com a gente mesma nesse sentido. É onde que eu posso ter escolha. E talvez, falando da Maia Prudskaya, ela fala que o palco era o único lugar que ela era livre de verdade, né? Que era o único lugar onde que ela não se sentia perseguida e onde que ela podia... Ninguém podia controlar o que ela estava fazendo, né? Por isso do cisne dela ser aquele cisne, enfim, tem várias interpretações, mas ela mesma coloca isso.
Então, existe um lugar que a gente pode ser livre. E eu não quero abrir mão desse lugar, pelo menos enquanto eu viver, sabe? Eita, de novo, falei muito. Falar de dança pode levar assim um nível existencial até assim para gente, né? Não é só pesado, porque já está muito entrelaçado com o nosso lado humano, no nosso caso, né? Então, quando eu me ponho assim a refletir, a pensar, nossa, é um lance existencial assim para mim. Quando a crise bate também é existencial e aí é duro. Uma vez numa pesquisa com arte e educação, desenvolvida num projeto, enfim, numa apresentação dessa pesquisa, me fizeram uma pergunta muito interessante, assim, Laura, a estratégia utilizada, né, para alcançar esses resultados de reflexão e etc, foi a arte, né? Mas por que não poderia ser outra estratégia, como, por exemplo, o esporte ou alguma coisa que não fosse a arte e educação em si, suas linguagens, né? Por que não uma outra coisa? Por que a arte? E aí, olhando para o outro, eu consegui ter esse poder da arte na nossa existência, né? E aí a minha resposta foi sim, poderia ser diversas outras coisas com resultados semelhantes, mas eu acho que seria um pouco mais difícil da gente lidar com o íntimo, lidar com a existência e lidar com as profundidades que a gente tem dentro da gente e que a arte é capaz de alcançar e é capaz de conversar. Então, eu não sei se isso é possível por outros caminhos, né? Eu não sou esportista, eu não tenho nenhuma outra prática física ou até mental, sabe? Então, eu não sei se é possível ou não, mas eu sei que pela arte isso é uma potência e é uma possibilidade. E aí, só que assim, isso, né, olhando os resultados, né? Olhando a pesquisa e olhando o outro. E aí, uma coisa que essa loucura que a gente está passando me pôs a pensar tá, e se, assim como esse outro que eu vi, eu também olhar para a minha existência a partir da arte, sabe? E eu ter isso de forma mais profunda e que faça mais sentido, e se eu me permitir isso, né? Tipo, olhar para mim através da arte, que no meu caso é pelo corpo, né? Então, é muito louco assim, Natália, porque isso tudo é uma verdade. É uma verdade e tá até cientificamente pesquisado assim na minha gaveta. Mas como diversos bloqueios e diversas coisas e N motivos vão às vezes distanciando a gente disso, né? E aí a gente esquece. A gente esquece que a arte também é essa essência. E aí agora eu, sem a possibilidade dos desafios e de, tipo, acordar um dia e fazer uma coisinha diferente, eu me vejo acordando e tendo a arte apenas como o quê? Como que ela é, né? E olhar para isso é um buraco sem fundo, assim. Sem fundo, sem fundo. É muito doido. A gente sabe, mas olhar de verdade, olhar assim de verdade verdadeira, a gente sabe, claro que a gente sabe, mas olhar assim, olhando, uou! Eu te ouvindo, Laura, lembrei de um professor que deu aula na PUC, no começo da Artes do Corpo, que era o Jorge Albuquerque Vieira. Ele é astrofísico e ele pesquisa arte.
E ele tem um livro que chama Arte e Conhecimento, e nesse livro ele vai falando da ciência, como que o pensamento científico se estrutura, da filosofia, como que o pensamento filosófico se estrutura, e da arte. E ele traz um conceito da filosofia, que é a ideia de Anwelt. Anwelt seria esse mundo conhecido. Então, sei lá, imagina aí a tua casa, a parede, a janela, a luz que entra, o som que escuta. Isso seria o Anwelt, essa realidade palpável. E ele diz que tanto a ciência quanto a filosofia lidam com o Anwelt, e que a grande especialidade da ciência e da filosofia é chegar na margem, né, desse Anwelt. Então, assim, vai além da luz que chega através da janela e descobre que tem o sol lá fora. Então, isso seria o trabalho da ciência e da filosofia. Mas ele diz que o artista imagina. Então, o artista sai do Anwelt, ele vai para a estratosfera, e aí ele traz uma ideia nova, inimaginável, muitas vezes desarticulado daquele contexto, mas que quando o artista faz esse movimento, que ele chama de furar a bolha, o artista inaugura uma possibilidade que não era existente. Então, é por isso que ele vai dizer que a arte é importante e por que a arte promove conhecimento, que não é também porque o artista inventa, que ele traz algo fora, né, do contexto, que ele está rasgando essa bolha, que ele vai estar desorganizando a realidade. Às vezes ele precisa desorganizar, e aí também é a potência da arte, para que uma nova informação rearticule tudo e amplie. E aí ele fala que a arte realmente amplia o Anwelt, amplia essa bolha. E aí eu cheguei atrasada, né, gente? A minha cadelinha passou mal de manhã, imagina, que nem filho, a gente fica desesperado. Mas eu cheguei, peguei a conversa andando, e esse conceito do Foucault, do cuidado, e ouvindo vocês discutindo, eu fico pensando também, né, pensando em arte, pensando em dança, o quanto essa ideia do Foucault de cuidado já está contextualizada numa dimensão de pensamento crítico, e o quanto a gente que tem um passado de país colonizado é desencorajado, desestimulado a exercitar uma visão crítica sobre as coisas. Inclusive, muitas vezes, quando as críticas aparecem, é como se elas fossem ataques. A gente vê isso na política, inclusive, né? Um político que, ao ser criticado, ele rebate como um ataque, ele não leva aquilo para um diálogo, para uma reflexão, para uma transformação. Mas, no âmbito mais microscópico, pensando assim, nossas práticas de dança, nosso treinamento, eu sinto essa ausência da crítica muito sintomática. E se a gente pensar até em crítica de dança no jornal, né, o quanto isso foi desaparecendo nos anos mais recentes, e dentro de sala de aula, dentro de um contexto de grupo, como é complicado lidar com a dimensão da crítica, mas penso que ela está totalmente conectada a essa dinâmica do cuidado. Se a gente encara o cuidado só numa via terapêutica, e terapêutica num sentido até raso, porque toda terapia, quando aprofunda, vai entrando nesse território da crítica, da análise, né? A gente vai usando o cuidado para se anestesiar, para se manter alienado. Eu trabalho muito com yoga, e uma crítica que se faz muito no meio da yoga é o quanto que o yoga às vezes vai, a pessoa tem a semana estressada, aquela rotina de trabalho exploratória, aí ela faz aula de yoga, ela fica bem. E aí ela consegue suportar mais uma semana desse jeito. E o quanto que se esse pensamento crítico, né, não trouxer um desconforto, um desassossego que leve a pessoa a questionar essa pressão que ela está vivendo, essas situações abusivas, não adianta nada a gente praticar esse cuidado, em qualquer que seja a instância. E aí, no campo da dança, para voltar, o que eu sinto que dá uma rasteira na gente nessa prática do cuidado é uma cultura individualista. Individualista porque, claro, a gente vai considerando que o corpo se esgota na pele, né? E a gente deixa de considerar esse entre-corpo, essa dimensão do coletivo, de estar junto como algo de importância. E aí, não sei, a provocação que eu me faço todo dia, ainda mais nesse momento agora virtual, onde eu estou dando muito mais aula de yoga do que de dança, embora eu trabalhe com teoria, é como exercitar esse estar junto.
nessas telas, que às vezes gente, vamos colocar todo mundo aqui eu chamo de chocolatinho quando a gente faz quadradinho, né? Quando a gente coloca todo mundo no chocolatinho, vamos olhar todo mundo aqui no olho um segundo, saber que a gente está junto. Ou vamos ligar todo mundo no microfone e vamos cantar um mantra junto. Vai ficar aquela cacofonia, mas a gente escuta as vozes. Porque essa política do cuidado coletivo ainda é muito desconhecida para a gente. E aí, só a última coisa que eu trago aqui, né? Agora está cada vez mais presente um desejo, um consumo até de biografias de autores indígenas, dessa cosmogonia que é trazida num pensamento como do Schopenhauer, como do Krenak. E eu penso que culturalmente a gente tem referências, né, muito potentes, muito próximas. Como é que a gente lembra desse lugar originário, né? Vou jogar aqui um conceito da tribo. E ao invés de se pensar enquanto sujeitos dançantes, pensar que a gente é uma tribo, né? Essa tribo de dança brasileira, com todas as multiplicidades das danças brasileiras, né? Que potência é essa? Eu acho incrível a potência, mas jogo aqui para a gente se questionar. Você falando, eu fui pensando em muitas coisas enquanto vocês falavam. Vou começar pela parte da visão crítica junto com o cuidado, né? No começo a gente estava trazendo, eu trouxe, quer dizer, a coisa do autocuidado como um pretexto para venda, para consumo, né? E que esse conceito, na verdade, ele é uma prática milenar, né? Vem desde muito antes. E aí, essa que é a grande emboscada, né? Você entender o cuidado como uma anestesia, como um auto-engano quase, assim, não para realmente olhar para si, dizer não para si, ver que você tem limitações, sim, que são materiais, que não dependem de você, se mobilizar diante, né, ativamente se mobilizar para si e para o coletivo. E aí, quando a gente fala de dança dentro dessa dimensão coletiva, eu fiz um curso pelo SESC, foi bem recente, de uma amiga minha, uma menina uma mulher, né, já é mãe, eu tenho mania de chamar a mulher de menina, gente. Mas uma mulher que ela acho que tá no doutoramento dela já, e ela pesquisou a cena da dança durante a ditadura militar em São Paulo e no Rio. O nome dela é Sofia O. Gente, e foi muito incrível ouvir ela falar, assim, acho que foram 4 dias de curso em que ela estava compartilhando a pesquisa dela, e o que eu fiquei martelando foi muito como que essa geração de artistas conseguiu produzir num momento de crise em que justamente era a crise é o momento da ruptura, né, da transformação. Então a crise se vocês forem pensar, é uma oportunidade de fazer uma passagem de paradigma, né? E eu acho que esses artistas, durante a ditadura militar, ditadura civil-militar, acho que eles foram muito felizes em insistirem nessa dimensão coletiva da criação, né? E realmente é uma geração que hoje reverbera muito na minha e em como a gente entende e pratica a dança. Eu, pelo menos fiquei muito com essa impressão, assim, de que aquilo que se discutia, aquilo que se criava, ainda está pairando no ar, assim, com uma certa atualidade ainda. Só antes de passar a palavra, eu também pensei muito na ideia de negociar, né? Essa é uma palavra que eu tenho repetido muito. E que tem a ver com negociar o desejo com a possibilidade que a realidade está impondo. E isso em muitos aspectos, assim,
a primeira vez que eu me deparei com esse insight foi um exercício de um curso que eu fiz, em que a professora pedia para a gente encostar numa parede e tentar encostar todas as partes do corpo. Mas você via que quando você pressionava um lugar, outro lugar saía. E aí você tenta se contorcer e nunca você consegue estar chapada na parede. E aí eu fiquei pensando, cara, eu tenho que negociar. Se eu quero encostar a lombar, eu vou ter que tirar um pouquinho o bumbum. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E levando esse aprendizado do corpo para fora. Tenho que negociar se eu quero fazer aula presencial, mas tendo medo de me contagiar, tendo medo de passar isso para os meus familiares, ou eu vou ficar em casa, que vai ser chato para mim, vai me irritar, mas eu vou pelo menos estar me sentindo mais segura e também mais responsável com esse cuidado coletivo, né? Eu ia entrar na parte do cuidado coletivo, mas eu vou passar a palavra por enquanto, depois eu falo sobre isso. Tá. Entrando então nessa ideia do cuidado coletivo que eu queria entrar, que a Paula trouxe também, né? Acho que a dimensão de que os nossos corpos terminam na nossa própria pele, e é a pele que nos delimita enquanto indivíduos, quando a gente pensa no contexto da pandemia e de uma doença contagiosa, é muito nítido, assim, como a sociedade ela não consegue entender, não consegue conceber que se uma pessoa está doente, todo mundo tá, ou todo mundo tá potencialmente doente. E quando eu pesquisei em 2019, eu estava trabalhando num centro de pesquisa ligado à Santa Casa de São Paulo, fazendo pesquisa dentro das ciências sociais, né? Não tinha a ver com dança. Mas a gente trabalhava com a questão da imunização e era o campo da saúde coletiva, epidemiologia. E dentro da epidemiologia, da saúde coletiva, entende-se que o cuidado é coletivo, né? E que a doença não é vista somente do ponto de vista clínico, da pessoa que vai a um posto de saúde e é atendida pelo médico, mas de todo esse sistema que tem em volta, né? E que abrange muita coisa, abrange o SUS, abrange a política institucional, abrange as percepções que cada um faz, as decisões que cada um toma sobre tomar vacina ou não. Tudo isso não é individual, tudo isso é coletivo. Quando você decide, não vou tomar vacina, isso está impactando nas pessoas à sua volta, que elas também vão ficar desprotegidas, não é só você. Quando você decide que vai comprar vacina clandestina e vai furar fila, você está bagunçando todo um esquema de imunidade coletiva que é pensado, é calculado, né, a partir dos grupos prioritários e tal. Então é isso, assim, o que a gente está entendendo por cuidado está muito ligado ao indivíduo, e não é cuidado, gente. Não dá para pensar nisso só individualmente. Natália, sem cuidado coletivo não há possibilidade de vida, só a possibilidade de sobrevida. Sabe o que eu fico pensando, Carol? Essa fragilidade que a pandemia escancara, mas que há muitos anos está gritando nas nossas orelhas, assim que ela está presente, como a Natália falou, a questão dos filhos, o quanto a sociedade acolhe a maternidade, acolhe a infância, o quanto acolhe a velhice. Pega uma pessoa velha, viúva, que os filhos estão distantes, essa pessoa solitária, ela está totalmente
deixada de lado pela sociedade. A questão da deficiência, em 2012, eu estou em São Bernardo ainda, estava aqui, a gente teve uma formação sobre acessibilidade, né? Imagina. E aí veio um pessoal de Diadema e dizia, a Diadema é a cidade modelo de acessibilidade, porque foi a primeira a ter ônibus com plataformas, calçadas todas têm um rebaixamento. E aí eu nunca tinha refletido sobre isso, né? Sobre não ver o cadeirante com autonomia na cidade. E aí a gente foi para Diadema para observar como isso acontecia lá, né? Então, assim, agora na pandemia, essa situação se escancara e se estende para todo mundo, mas a gente fala tanto de diversidade, de pluralidade, mas a gente ainda vive num mundo onde os corpos plurais muitas vezes estão segregados. Então, pensa num cadeirante que mora numa cidade que não tem, né, a condição de acessibilidade. Ele fica, e nesse isolamento que a gente está fazendo, é a vida dessa pessoa, como às vezes é de uma mãe puérpera, como às vezes é de um idoso, né? Então, tem um lugar aí de empatia para a gente atravessar e de sair das questões realmente individuais, de pensar que, assim, estender esse cuidado, às vezes, para alguém da própria família, pode ter alguém que já esteja nessa situação de vulnerabilidade, um vizinho, e aí, se a gente vai ampliando, né, a gente vai vendo que tem muita coisa para fazer, que agora chega no limite de escolher tomar vacina, que não deveria ser uma escolha, de colocar uma máscara, né, porque também passa por isso, a pessoa que fala, não vou pôr máscara, mas no limite seria acolher essa mãe com o filho no espaço de trabalho, deixar o bebê aqui junto com a gente na aula, né? Eu conversei com... Ele é professor de dança que dá aula para pessoas com deficiências físicas. E ele trouxe uma ideia que eu nunca tinha pensado, que a deficiência é um porvir, no sentido de que todos nós, quando ficarmos mais velhinhos, as deficiências vão começar a aparecer, porque nosso corpo não vai estar mais tão potente quanto na juventude. E a gente vai ter dificuldade de locomoção e tal. E aí eu pensei, cara, eu nunca olhei por esse lado, assim, e isso fez a questão da acessibilidade ser mais forte para mim. Só que num segundo momento eu pensei assim, nossa, por que eu tive que pensar que eu posso virar deficiente para começar a me importar, entendeu? Por que simplesmente a existência dessas pessoas na sociedade já não é motivo suficiente para eu me mobilizar por elas? Eu tive uma reflexão um pouco nesse tema, assim, de empatia, mas, assim, eu fiquei só no meu plano imaginário, porque eu ainda não tive essa experiência, mas eu fiquei imaginando como que uma bailarina, dançarina, quando engravida, como que ela se reinsere, né, no mercado de trabalho, dentro da dança, né? Porque não, além dessa reinserção, tem toda uma transformação do seu corpo. E aí eu fiquei pensando, nossa, tem gente que ficou sem dançar alguns meses na pandemia e tem que voltar, e aí tem aquela pressão de, tem que voltar bem, né? Então tem que voltar rápido. Engordou, vai perder quando essa barriga, não sei, né? Não sei, de repente a Natália, que é mãe, pode contar um pouco dessa experiência que eu fiquei imaginando, né? Que, não sei, eu acho que deve ser difícil, mas que a gente passa por alguma coisa levemente parecida, mas que, claro, que a gravidez é de um jeito bem mais transformador, né? Sabe o que eu acho, Alice? Eu acho que não só na dança, a Paula colocou muito bem o acolhimento, né? Quando a gente acaba de ter o bebê, e ela falou uma coisa bem interessante do conceito de tribo, né? dessas epistemologias do Sul, nas quais a gente tem tanto conhecimento, tanto a nossa forma de ver e de interagir em sociedade, e uma ciência própria também,
que também por ter estudado história, olha, gente, a história imuniza, hein, é muita coisa, mas assim, por ter estudado história, e eu estava sempre no processo, enquanto eu era bailarina de uma companhia profissional, eu estava na faculdade de história, depois eu estava trabalhando, professora de história, então eu sempre estava em contato com isso, mas a gente, no mundo que é vendido para a gente, né, nesse mundo dessa indústria cultural, nesse tudo é consumo, desde o início do século XIX se vende uma maternidade, uma noção do que é ser mãe, e ao mesmo tempo se vende, tipo assim, receitinhas de como você tem que dar conta de cuidar do seu filho, como você tem que dar conta de estar linda, não é só por causa da dança, né? Depois que você tem o seu bebê, para o seu marido, aquelas baboseiras, e a gente esquece de lidar da forma mais originária mesmo, e eu não vou estar falando só de nós brasileiros, mas assim, que é o auxílio de todo mundo, porque quando você vai fazer uma pesquisa de antropologia, você vai pesquisar alguma tribo, vamos usar assim essa nomenclatura, você vai ver que quando a mulher tem o bebê, ela está apoiada numa rede de apoio. Ela não é responsabilidade só dela, e ela não tem que se manter maravilhosa. Oi, filho, viu? Mamãe aqui. Então, assim, eu tive a possibilidade... Pega... Ah, peraí, gente, ele quer que pegue os Vingadores. Espera aí só um minutinho. Não, gente, desce aqui e pega. Ô, Cécio, me ajuda aqui, que eu tô falando ali. É o meta-exemplo, né? Ao vivo e a cores. Vida real, né, gente? Vida real. Ajuda ele aí. Eu tô com as minhas duas sobrinhas aqui ainda. Vai, estamos estudando? Sim, né? Aí assim, como eu historicamente tinha essa noção, Alice e pessoal, eu não abri mão dessa rede de apoio minha, entendeu? Então, eu nunca subordinei essa responsabilidade para mim, sozinha, que eu tenho que dar conta. Então, isso me ajudou tanto, ou seja, esse conhecimento, essa ciência, que a gente talvez não estuda, né? A gente com certeza não estuda na universidade, mas a história me desnudou isso, me ajudou demais. E eu tive, quando eu tinha 17 anos, que foi quando eu entrei numa companhia, eu estava num curso, eu entrei porque eu fui num curso de férias, olha que louco. E lá eu fiz uma audição para o Gisele, ó, o Gisele. Aí eu passei para o curso, ia dançar a Gisele no final do curso, de cubanos, e uma diretora de companhia me viu e me chamou, tipo assim, vamos para a companhia. Mas nesse curso tinha uma professora, que ela foi primeira bailarina do Nacional de Cuba durante uns 20 anos seguidos. E ela era velha, assim, ela devia ter uns quase 60 anos já, quando eu conheci. Tinha um filho gatíssimo que eu sempre caía para fazer padedê com ele e amava. E aí eu perguntei para ele, né, sua mãe, como é que ela lidava com isso? Aí ele falou assim, nós somos 6 irmãos. E eu pensei assim, e o menor, tipo assim, era pequenininho. E ela levava os filhos, ela estava vindo de Cuba, né, para dar o curso aqui, ela levava os filhos com ela na viagem. E aí, quando eu tomei contato com essa experiência, eu pensei assim, eu posso ser mãe? Se essa mulher deu conta de ser a primeira bailarina, então eu nunca me questionei, sabe? Então eu não me pressionei, mas não tem apoio nenhum. Foi uma coisa que o estudo, eu estar na universidade, a minha vivência também, ao mesmo tempo que eu estava numa companhia, tipo assim, não sentia essa pressão porque aquilo não tinha significado para mim, entendeu, Alice? Mas que eu vejo colegas sofrendo muito, sim. E não só por causa do balé, igual eu te falei, eu vejo colegas que não estão na dança, mas que são mães e vivem conflitos, assim, desnecessários. Eu falo assim, minha filha aqui, o filho nasceu aqui, ele está no mundo, ele está na sociedade, você não fez ele sozinho. E isso é muito bom, porque essa rede a gente mantém. E aí você tem uma noção de coletividade. Quanto mais você consome esse produto dessa mãe, dessa Nestlé, né, de tudo empacotado, quanto mais você consumir isso, mais você vira escrava disso. E aí você adoece. Então, assim,
é quase que ligar um botão do foda-se para tudo, assim, para essa sociedade, principalmente dentro das companhias, você que é bailarina, vai ter que, né? O carinha lá te falou, seu partner lá te falou essas coisas idiotas, mas assim, mesmo que ele tenha te falado isso, querida, não, né? Não caia neste caminho. Eu sei que você não está caindo, mas é difícil, né? Porque o mundo pressiona a gente, nadar. Isso é a luta, né? Nadar contra a maré e sentir uma coletividade. Por isso que eu sou muito adepta a gente sempre pensar as ciências, né? A gente tem um caminho ocidental, científico, de métodos, enfim, de várias coisas nos quais nos auxiliam, mas existem outras ciências que a gente não as vê como ciência, mas são muito mais exatas, tem essa coisa de ciências exatas, humanas, né? Mas são muito mais exatas na nossa prática e nossa saúde mental, já que a gente está falando disso aqui, né, com a Carol, do que a gente imagina. Então, essa noção que a Paula trouxe muito bem de tribo, de acolhimento, você pode fazer trabalhos antropológicos, você vai ver nessas coletividades que não existe esse peso em cima, não que não existam estereótipos, essas coisas, mas assim, não existe esse peso. Então, eu como mãe, eu vivo ainda essas fases muito assim, são mais seres humanos, assim, não vejo meus filhos como especial, isso também é vendido pra gente, né? Seu filho não, cara, meu filho é mais um ser humano, uma individualidade, ele é especial por ser ele, né? Mas ele é mais uma criança no mundo, né? Não tenho que... Aí, enfim... vai muito nisso, mas essa rede continua, e talvez a minha saúde mental na pandemia esteja muito porque somos mulheres aqui, que minha irmã também tem 2 filhas, e minha mãe sempre está com a gente, que a gente está junto, porque é a nossa bolha, né? Na pandemia a gente tem essa bolha, e a gente se apoia muito, né? Ninguém se sobrecarrega, porque ninguém deve se sentir sobrecarregado, isso é viver, não é sobreviver, por isso que eu coloquei ele. Então, sair desse consumo, disso tudo, é bem complexo, mas para mim foi de boa. Então, como eu não senti pressionada, meu corpo é diferente também. E cada gravidez é diferente, e cada vez é lindo, cada vez eu danço de uma forma diferente, que não é nem melhor nem pior do que eu dançava, mas é a bailarina, e a gente tem dificuldade, porque a gente sempre quer estar fazendo aquilo no balé. Eu tenho que dar conta de fazer 32 suetês até quando eu tiver 50 anos. Por quê, cara? Por que você faz 32 suetês? Sabe? Por que isso é tão importante? Cada fase da minha vida, eu vou dançar dentro das possibilidades mais belas, a gente pode chamar de belas, mas que vão me trazer essa plenitude. E aí eu consigo viver isso, sabe? É a vacina da história, no meu caso, tá? No meu caso, eu estou o dia inteiro lendo, né? Estou produzindo o meu 2º livro agora na pandemia, então, assim, isso também me ajuda muito. E aí vocês viram vida real aqui, né? Então, é isso aí. Ô, Carol, me muta aí que meu computador travou. Gente, contar uma coisa até por um lado engraçada, assim, a gente levou como engraçada porque, enfim, eu moro com uma amiga e ela tá com um bebezinho de quase 2 meses e nós somos amigas desde a infância, assim, então a nossa relação ela é muito próxima e muito afetuosa, assim, né? Nós somos afetuosamente irmãos e as nossas famílias compartilham disso também, né? A minha família com a família dela, a minha família com ela, a família dela comigo, né? Então, eu tenho um sobrinho em casa, né? Não é o filho da minha amiga, enfim. E aí a gente se viu brigando, assim, né? Quebrando o pau, porque ela não queria me sobrecarregar
do tipo, você não tem obrigação de ajudar em nada, porque não é você que teve filho, e que não sei o que, etc, etc. E eu com uma coisa do tipo, cara, eu nem tô me esforçando, eu nem tô trocando fralda, que é uma coisa que eu não sei fazer, eu nem tô dando banho, eu nem tô me responsabilizando por atividades básicas de sobrevivência, eu tô, tipo, brincando, mimando com ele no colo enquanto você almoça, o que para mim é brincadeira, não é nem um lugar de responsabilidade, né? É um lugar de, sabe, de leveza e de diversão. E aí a gente se viu brigando, porque aí eu falei, você não deixa eu te ajudar. E ela, tipo, mas você não precisa, não é sua obrigação. E a gente, assim, nesse conflito que, tipo, tá, eu tô querendo cuidar de você, você tá querendo cuidar de mim, a gente tá brigando por excesso de cuidado, então vamos, assim, só deixar rolar. E aí, como que é louco, assim, né? E eu me vi nisso, Natália, de que aí eu me remeti à minha avó, à minha própria mãe, né? De que como foi comum a minha infância, que a minha mãe tem idade de ser minha avó, ela tem 72 anos. E eu venho de uma cidade bem interiorana, assim, cultura bem interiorana. Então, né? Eu tenho 26 anos, mas a minha infância seria como alguém de, sei lá, de 36 numa grande metrópole, assim, né? Se equipararia, ou até mais ainda. E aí, como que isso não existia, assim, que essa coletividade, que essa rede era muito natural, assim. E como que eu fui criada, não pela minha mãe, eu fui criada de educação e tal por uma rede, pelas minhas tias, pelas minhas avós. Então, essa comunidade, assim, ela existia. E aí, hoje eu me vejo num apartamento com uma pessoa que eu amo, com um sobrinho de quase 2 meses, e a gente brigando, gente. Foi treta, foi aquela assim, discussão de relação de barraco. Porque eu falava que ela não deixava eu ajudá-la, e não é nem ajudá-lo, né? O bebê, ajudar lá. E ela, tipo, mas você não precisa, eu não quero te atrapalhar. Essa era a frase. Mas eu não quero te atrapalhar. E aí eu falava assim, mas eu quero ajudar, eu não quero te atrapalhar. E a gente brigou por causa disso. É muito doido, né? A individualidade, a que ponto, a cultura individualista, assim, a que ponto chega e as culpas que não vão vindo, né? Nossa. E a que ponto isso controla a gente, né? É para controle, foi feito para isso, controlar os nossos corpos. E ainda tem os homens, né? Nesse sentido aí, né? Que ainda tem essa, imagina, eu entendo essa culpa, porque muitas amigas minhas, às vezes elas falam mal da gente. Nossa, a Natália lá, ó, deixou os filhos com a mãe dela, com a irmã dela. Ainda bem que eu tô nem aí para quem falam, entendeu? Mas assim, é bem pesado, é de todos os lados, Laura. Então eu entendo, eu sou colega, sua amiga, mas é muito, por isso que eu luto muito para destruir isso tudo mesmo, sabe? Eu sei que eu não vou destruir sozinha, né? Mas existem coletivos para a gente ter. É isso que eu falei de consciência. E no caso, a dança está me proporciona essa liberdade, porque a dança mexe com o corpo, é o corpo, né, como instrumento da nossa metafísica, enfim, da nossa alma. Então é bem isso, a pessoa toma contato, ela tomando contato com a dança, ela já vai começar esse processo de libertação, né? E se a gente puder ainda libertar essa consciência através de referenciais teóricos e através da prática, a gente vai conseguindo tirar algumas mães, nesse caso, né? Aqui no balé, aqui no Padre Catre, a gente já conseguiu muitas pessoas questionando, tirando essas culpas, se curando, pelo menos de uma culpa que não é delas, né? E essa coisa do corpo, de descobrir, de que você pode estar fazendo um tandi, mas você está descobrindo partes que sequer você pensava que você... isso é muito empoderador, sabe? E a gente precisa, eu sei que essa palavra está batida, mas a gente precisa desse empoderamento, né? A gente não pode abrir mão disso. Valeu, Carol. Mandou mensagem aqui no chat que ela está indo, mas ela vai mandar uma reportagem sobre o baby boom nas grandes companhias de dança. Fiquei interessada. Estou imaginando, não li ainda, mas pelo que eu vi, assim,
na pandemia, muitas mulheres aproveitando nas companhias, né? Aproveitando que não estava tendo performance para engravidar, né? Quero ler depois, manda sim. E aí, pegando o gancho da Natália, e já meio que encaminhando para o final desse encontro, a ideia da dança como uma ferramenta de empoderamento, né, e de consciência do corpo. E eu acho que eu estou muito na pesquisa, né, das representações de gênero na dança, né? E quando eu penso a mulher que é decepada do próprio corpo, assim, que tem um profundo desconhecimento a respeito do próprio corpo, não por uma culpa dela, mas porque existe um sistema, um contexto social que a distancia desse conhecimento originário, né, e dessas práticas de cuidado. A Carol estava falando de quando ela está menstruada, ela não quer fazer yoga. E aí eu fico pensando, será que existe uma yoga pensada para os corpos que menstruam? Talvez a Paula saiba dizer. Gita Di, a filha do Iyengar, tem todo um trabalho. O livro se chama Jam for Women. Porque Uau. Aí você pensa tudo em yoga de acordo com o ciclo menstrual. Quando está ovulando, quando... pensa em tudo. Puerpério e menopausa também. Caraca, depois eu vou passar para ela também, acho que ela vai se interessar. Mas, e pensando na dança, né, e vou colocar yoga também nisso, como uma partilha dessas práticas de cuidado e de conhecimento do próprio corpo, e quanto que isso pode ser libertador, assim, da própria sexualidade, da maneira de encarar o próprio corpo, de se aceitar. E é isso que eu fiquei pensando no Ladeira Bausch, que é o podcast da Paula e da Ju, que a dança ela é potente, que ela também pode ser potente para causar na gente todas essas neuras e paranoias que a gente vai desenvolvendo, né? Então, o caminho é conseguir reverter essa potência para o que nos faz bem, e encontrar esse equilíbrio que é muito difícil, né? Bom, acho que da minha parte é isso que eu tinha para falar, e agradecer também a presença de vocês, assim, tá sendo muito legal criar esses ambientes de troca e para conhecer pessoas, né? Conhecer num sentido, por exemplo, a Laura eu já conhecia, conheci no lugar em que eu tô dançando, só que eu nunca tinha conhecido a sua pesquisa, as coisas que você pensa, o que você sabe. Então, ter essa dimensão de conexão real mesmo, assim, de estar junto, para mim é mega importante. Bom, considerações finais, para a gente ir finalizando, vou passar a palavra. Todo mundo se entreolhando. Uma coisa que eu vejo assim como um senso de coletividade nesse momento, eu às vezes no final da aula falo assim, gente, eu vou desabafar, ó, eu tô angustiada com tal coisa, tô nervosa porque aqui eu não consigo fazer aula direito, ou então porque meu cachorro tá latindo aqui, aí eu me distraio, sabe? Aí às vezes eu desabafo e eu acho que às vezes a gente não se permite ser vulnerável.
e de mostrar essa vulnerabilidade para as pessoas que estão passando por esse momento, como a gente falou, né? Todo mundo está vivendo isso, não sou só eu. E de me abrir e das pessoas se identificarem, de ter essa troca, de abrir um espaço para conversa, assim como a gente está fazendo agora, né? Então, acho que ao compartilhar os nossos sentimentos, as nossas reflexões, as nossas vivências, acho que é uma boa forma da gente estar junto, estando separado. E eu também penso quanto que isso vai reverberando, assim, e criando... Tô com a imagem de uma polinização, sabe? Que a coisa vai se espalhando aos poucos. E eu acho que esses encontros têm essa potência, assim, de a gente tá aqui, mas daí em outra conversa, em outro lugar, a gente vai trazer um pouco do que foi discutido aqui, e isso vai, sei lá, espalhando uma energia por aí. Eu acho que isso é muito importante também. E muito do ponto de vista microscópico, mas que vai ganhando uma dimensão maior. Assim, você falou do desabafar depois da aula, né? Eu também percebi que só recentemente eu consigo ter coragem, assim, porque eu acho que é uma coisa de coragem, de virar para um professor e falar assim, olha, essa correção que você está dando, eu não vou, não funciona para mim, porque foi recente isso. Eu tenho uma lesão crônica no quadril, aí o professor fez a aula inteira a mesma correção, aí no final eu falei assim, olha, eu vou compartilhar essas questões que eu tenho para mim e para o meu quadril, e você vê o que você acha, assim, mas eu acho que essa correção não vai funcionar para mim. E depois que eu fiz isso, eu percebi, uau, que passo grande que eu tô dando, assim, e que só é possível porque eu já elaborei em coletivo, eu já ouvi pessoas falando, né? Tipo, isso vai dando uma força maior. Então, eu espero que essa força se espalhe. E obrigada, gente, por estarem aqui. Muito feliz. Muito obrigada, Carol. Adorei, como sempre. Então, tchau. Vou fechar aqui, vou encerrar. Um beijo, gente. Obrigada.